Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui do meu podcast Os Sentidos da Vida, porque a gente tem certeza de que a vida pode ser plena de sentido e não somente de um, mas de vários. E entre as coisas que podem dar sentido para a nossa vida, certamente está a carreira acadêmica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Aliás, um pouco não, vamos falar bastante. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu vou pedir que você que está acompanhando essa entrevista, essa conversa, seja pelo YouTube ou então pelo Spotify ou outras plataformas, que você siga logo esse canal, esse perfil, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém para ajudar também no fortalecimento do trabalho e para que essa pessoa também tenha a oportunidade de ouvir falar sobre o assunto de hoje, que eu já vou antecipar aqui para vocês, já falei um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a pesquisa em psicologia de uma maneira bem profunda com o professor Bruno Damasio, que já está aqui com a gente agora, que é um dos grandes especialistas desse assunto no Brasil e um dos que mais forma pessoas para serem bons pesquisadores aí através das suas redes sociais, através das suas videoaulas. Professor Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Estava falando um pouco mais cedo, né? Ali, a gente está conversando agora, né? Pela primeira vez, mas a gente já trocou figurinhas aí há uns anos atrás, né? Então é um prazer enorme estar aqui contigo agora. É uma curiosidade, né, pessoal, que eu não me lembrava e o Bruno que lembrou disso. Há mais de 10 anos eu mandei um e-mail para ele sob indicação de uma professora, inclusive uma professora de fora do Brasil, que era conhecida dele também. Ele havia traduzido uma escala dessa professora e adaptado ao português, e eu tinha interesse na escala, acabei mandando uma mensagem para ele e eu nem associava, na verdade, que era o mesmo Bruno, psicometria online. Às vezes a gente perde um pouco a identidade, né, Bruno, usando esses Instagrams assim, né? Já me chamaram de Logoterapia BR várias vezes, não sei se é o Olha mesmo caso só. aí com você. O Bruno Psicometria Online vira um sobrenome, né? É, exato, exato. Tem algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho, mas não associam, né, ali ao arroba do Instagram, né? Então, às vezes, as pessoas Sim. dizem assim, ah, não acredito que é você, né? Já li algum artigo seu. Pois é, estamos aqui. Somos pessoas, né, para além dos arrobas. Sim, e eu queria começar já, você citou, né, um pouquinho, quando a gente estava conversando aqui antes de iniciar, esse início da sua trajetória, e já vou dar um spoiler aqui para o pessoal, eu não sei quem sabia disso daqui, provavelmente as pessoas mais amigas, conhecidas do Bruno, mas o Bruno é também um logoterapeuta, né? Ele fez Aham. ali uma formação em logoterapia extremamente sólida com o professor Tiago Aquino, o professor Gutenberg, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que você fale um pouco dessa sua trajetória na psicologia, Bruno. Aham. Em específico, como é que você foi pegar gosto e se aprofundar na pesquisa quantitativa? Já Perfeito. antecipo para você por quê? Porque não é a experiência de muita gente. Muitas pessoas na psicologia, desde que tem lá estatística na graduação, já pegam aquele trauma, né? Querem se livrar logo da estatística, pegam DP na disciplina, tem que fazer de novo e fogem Uhum. às vezes desse tipo de pesquisa. A hora que olha aquelas tabelas ali, já fica até com calafrios. E tem essas pessoas que eu gosto de brincar, né, iluminadas, que olham para isso daí, e gostam e que vão ali Aham. realmente trabalhar aqueles números e tal. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória, por favor. Legal, vamos lá. Então, eu comecei, né, a cursar psicologia em 2004. Na verdade, quando eu comecei a estudar psicologia, eu já tinha um certo gosto por matemática, né? Tanto é que eu fiz ali uma tentativa de fazer uma formação também na computação, né? Então, as minhas escolhas de curso Ah, eram ou computação ou psicologia. Depois, né, eu percebi ali que da computação, talvez o que eu mais gostasse, né, na época de adolescente, era de jogar, né? Então, não, eu não acho que eu não vou, né, gostar de trabalhar com isso e fui para psicologia, né? Mas aí, assim, eu tinha um pezinho, né, assim, nas exatas, eu gostava um pouco de estudar um pouco sobre isso, mas o fato é que eu só fui descobrir, né, a pesquisa quantitativa bem para frente ali da graduação, né? Então, assim, a minha trajetória na psicologia, ela foi uma trajetória não muito linear, por assim dizer, sabe, Alberto? Porque eu comecei a fazer a graduação em psicologia
eu não me via atuando, né, ali na área, eu não gostava muito de psicologia escolar, eu não me via, né, não me identificava, por exemplo, com psicologia organizacional, e eu comecei a me preocupar um pouco, né, caramba, eu estou aqui, né, fazendo uma graduação, mas eu não estou me vendo trabalhando com isso, né, então isso me deixava muito angustiado, até que apareceram quase que ao mesmo tempo a logoterapia e a pesquisa científica. Então, quando eu estava ali por volta aproximadamente do 7º semestre da graduação, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tiago Aquino, que ele estava, né, desenvolvendo algumas pesquisas científicas ali com base na logoterapia, né, pesquisas científicas no sentido de vida, e eu tive a oportunidade de fazer um estágio de iniciação científica com ele. Na verdade, a primeira pesquisa que eu fiz com o Tiago era mesclando um pouco, né, a logoterapia com um estudos sociológicos de suicídio, né? A gente trabalhou muito ali com o Durkheim e foi maravilhoso, né? Assim, porque eu conheci a logoterapia no mesmo momento que eu comecei a trabalhar com pesquisa quantitativa. E num viés empírico já, né? Exato, e num viés empírico. Então, foi muito legal, assim, porque quando eu comecei a estudar logoterapia e depois, né, que eu comecei a trabalhar com pesquisa com sentido de vida, eu migrei totalmente para estudar isso, ali na graduação, aquilo ali fez muito sentido para mim. As duas coisas, né? Tanto estudar sentido de vida quanto trabalhar com pesquisa quantitativa. A parte específica, né, do sentido de vida, aquilo ali meio que moldou a minha trajetória, né? Então eu decidi naquele momento, né, que eu ia fazer a minha especialização não, né? A minha ênfase na graduação em psicologia clínica e que eu ia estudar, né, ali logoterapia, né? Porque na Universidade Estadual da Paraíba, na época pelo menos era assim, era a única universidade do Brasil que tinha ênfase clínica em logoterapia. E eu costumo dizer, né, assim, que a logoterapia tem um papel importantíssimo para mim enquanto pessoa, né, porque foi uma teoria que eu pude aprender muito. Eu costumo dizer que eu pude me desenvolver muito estudando logoterapia, entendendo como é que Viktor Frankl pensava a questão dos valores, a questão do sentido. É uma teoria que para mim me serviu muito, né? E aquilo ali deu muito... falando, né? Pessoalmente falando. Na vida pessoal. Na vida pessoal, exato. Eu cresci muito como pessoa, aquilo ali fez muito sentido para mim. Entender um pouco hierarquia de valores. Olha, existem coisas que provavelmente você pode até gostar, mas que no longo prazo não vai ser bom para a sua vida. Então, assim, a teoria, né, ela me ajudou muito a ter muita clareza sobre princípios básicos da vida, né? Porque então, é muito prática também, né, Bruno? Exatamente, exatamente. Então, a logoterapia para mim ela foi muito importante ali na época da graduação e na época também eu já estava trabalhando ali com pesquisa quantitativa, né? Então foi onde eu comecei a me desenvolver em análise de dados e aí eu decidi, cara, eu quero ser pesquisador, né? Então, a minha trajetória, né, nessa linha de pesquisa em psicologia começa juntando, né, tanto a logoterapia quanto as pesquisas científicas e foi isso que eu decidi fazer aí ao longo da minha carreira, basicamente desde 2007, então, né, eu venho trabalhando com pesquisa e psicologia. Aproveitando então, Bruno, e abrindo, já que a gente entrou nesse aspecto, é muito legal te ouvir falando isso, porque eu falo constantemente isso aqui nas minhas redes sociais, mas eu sou suspeito para falar, até porque a minha área de pesquisa ela é principalmente a pesquisa qualitativa ou a quali-quant, né, como se diz aí, mas principalmente a qualitativa, estudo de caso, né, revisões, etc. Agora, o que você está explicando aqui para a gente, está dizendo, é que também é possível fazer pesquisa empírica com a logoterapia, embora seja uma teoria psicológica que fale muito da subjetividade humana, do sentido, que é uma coisa, às vezes, aparentemente difícil de se mensurar ou de se avaliar, mas, em outras palavras, dá para fazer uma psicologia científica com a logoterapia também. Com certeza dá, né? Existem algumas críticas, né? Eu tenho uma turma da fenomenologia, né, que questiona muito isso, né? Será que a gente consegue, né, mensurar algo que é tão subjetivo, algo que tem uma natureza filosófica, né, ali tão grande, algo que às vezes pode parecer intangível, e na verdade, assim, já existe, né, muitas pesquisas científicas que são feitas, né, na temática do sentido da vida e também pesquisas específicas testando os pressupostos da logoterapia. Então, eu acho que o Viktor Frankl, né, quando ele desenvolve a logoterapia, ele desenvolve bem uma pegada humanista, né, então, assim, as teorias humanistas, elas vêm ali com muitos pensamentos
pensamentos, vem com muita teoria e algumas pessoas da psicologia positiva criticam um pouco, né, a psicologia humanista por dizer que não havia tanta pesquisa empírica assim. Só que, felizmente, né, existem algumas pessoas que eu costumo dizer que são geniais, e o Viktor Frankl era um desses, né? Então, quando o Viktor Frankl ele propõe a logoterapia, os pressupostos da logoterapia, embora, né, muitos desses pressupostos, na época, não tivessem comprovação empírica, depois que as pesquisas vão sendo desenvolvidas, a gente encontra, né, muito fundamento científico daquelas proposições, né? Sim. Então, eu acho que existem alguns pensadores, né, que conseguem isso, né? Um exemplo clássico, né, é o Aristóteles, né, quando ele vem propor, né, o eudaimonismo ou eudemonismo, enfim. Os estudos hoje da psicologia positiva, elas corroboram tudo que o Aristóteles propõe, né? Então, eu acho que tem alguns pensadores que eles estão bem à frente do seu tempo e que na hora que a gente começa a estudar a fundo, empiricamente, a gente vai corroborando muita coisa, né? Eu acho que as pesquisas empíricas hoje, em sentido de vida, corroboram muito do que o Frankl falou, e o conhecimento ele também avança, né? No sentido de que tem coisas que, óbvio, né? Ele eventualmente não propôs, mas que a gente vai descobrindo, né? Mas eu não acho que necessariamente é contraditório. Recentemente eu li e chegou à minha mão um artigo da revista Nature Human Behavior, onde os pesquisadores, se eu não me engano, era um grupo da universidade, de uma universidade no Texas, e eles estavam estudando literalmente o conceito de valores de experiência do Viktor Frankl. E estudaram esse conceito e encontraram, né, evidências de que realmente os valores de experiência são uma forma de se encontrar um sentido para a vida, estão associados à saúde mental, resiliência, por aí vai. Porque aí se conecta com uma terminologia um pouco mais contemporânea, né? Sim. Mas é muito legal, porque quando ele fala sobre valores, ele está quase que intuindo aquilo. Exatamente. Ele vai lá e faz uma pesquisa e descobre, olha, os valores de experiência, eles... Não, é uma intuição. E cabe depois à pesquisa comprovar ou não, né? Mas no caso da logoterapia, muita coisa tem sido comprovada. Quer dizer, dá para eu fazer uma prática e uma pesquisa de evidências usando a logoterapia como referencial teórico. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muito do que o Victor... A grande base da logoterapia, né, ali de mostrar o sentido de vida como um dos principais preditores de bem-estar, isso aí eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida, né? A gente tem muitas evidências mostrando isso, mas é óbvio, né? Existem algumas especificidades, o conhecimento às vezes, né, vai apresentando algumas coisas que eventualmente o Frankl não propôs, mas eu acho que a grande base, né, ali ela se mantém muito forte, né? Muito, muito forte mesmo, assim. Hoje em dia, assim, é muito difícil a gente ter como é que eu posso dizer? Alguém que não entenda o sentido de vida como um aspecto fundamental para o bem-estar, né? Existem algumas pesquisas que vão problematizar um pouco isso, né? Existem pessoas que são existencialmente indiferentes, né? Uma categoria que surgiu aí há uns anos atrás, mas para a enorme maioria das pessoas, sentido de vida ela é um aspecto fundamental aí da natureza humana. Muito legal. E eu estou dizendo isso porque a gente está num contexto, principalmente na psicologia brasileira, eu acho que fora do Brasil isso já foi superado, mas é uma questão que está muito presente aqui, até por conta de redes sociais e tal, de querer se dizer qual psicologia é ou não é científica. Eu particularmente não gosto dessa pergunta, né? Porque essa teoria é científica, eu ouço muito isso no Instagram. Pessoal, a logoterapia é científica? Porque eu acho que é uma resposta muito mais ampla, né? Eu respondo essa pergunta com outras perguntas. Com base em qual visão de ciência você está dizendo? Qual aspecto da logoterapia específico você está dizendo? Acho que não dá para generalizar. Mas dá para dizer, né, que entre as correntes que procuram uma prática baseada em evidências, a logoterapia pode se enquadrar sim, levando isso em conta. Na verdade, assim, como tu falou, né, Alberto, assim, essa pergunta ela é muito ampla, né, porque quando a gente pergunta assim, a logoterapia, ela é ciência, é você pegar todo um cabedal teórico gigantesco e dizer assim, ó, absolutamente tudo que foi dito tem comprovação empírica. É muito difícil isso para qualquer teoria, para qualquer abordagem, exato, né? Então, assim, existem coisas, do meu ponto de vista, né? Assim, existem coisas que sim, a gente já tem vários estudos comprovando, existem coisas que eu acho que a própria mensuração, né, do sentido de vida, a própria pesquisa científica empírica, né,
Eu acho que avança também um pouco do que o Frankl falou, mas me parece ser parte natural do processo, né? Então, assim, o que é que eu tô querendo te dizer com isso? Por exemplo, né, quando o Frankl vai lá e propõe o sentido de vida como um dos aspectos fundamentais para o bem-estar, a gente tem aí vários estudos demonstrando isso, que foram, né, pesquisas empíricas que foram ali, que surgiram depois. Eu acho que tem algumas coisas que Viktor Frankl não propôs, mas que empiricamente hoje a gente sabe. Por exemplo, né, então, Frankl ali na teoria, né, ele propõe ali algumas categorias de valores, né, ali que seriam, né, as fontes de sentido. Empiricamente hoje, a gente tem uma multiplicidade de fontes de sentido que para algumas pessoas elas trazem também sentido de vida. Essas fontes de sentido não necessariamente estão de acordo com aquela visão que Frankl propôs, né? Mas Na mesma categorização. Na mesma categorização, né? Então eu acho que assim, a gente tem alguns avanços, por assim dizer, né, da proposição de Frankl, mas é muito difícil a gente encontrar aspectos que o Frankl problematizou que não são corroborados empiricamente. Entende a diferença? Então assim, muito do que o Frankl fala, hoje em dia a gente já tem evidências daquilo, mas hoje também a gente tem coisas além do que o Frankl falou. Então assim, quando a gente pensa nisso, assim, a logoterapia ela é científica, às vezes as pessoas perguntam isso no sentido de querer questionar. Absolutamente tudo que foi dito se prova empiricamente, e mais que isso, será que não avançou o conhecimento a ponto de deslegitimar aquilo que foi teorizado anteriormente? E mesmo que tenha avançado, que no meu ponto de vista é o caso, a gente não pode deslegitimar toda uma teoria que já se mostrou, né, muito bem fundamentada e empiricamente respaldada, né? Então, assim, eu acho que sim, tem avanços, mas que a gente não pode negligenciar essa base que ela é tão importante. E tem, acho que um fator acho que acrescentar nisso. Primeiro, o próprio Frankl, ele previu que as ideias elas iriam além do que ele propôs, que ele estava apresentando. Literalmente ele escreve isso aqui é uma base, né? No futuro, a logoterapia ela é uma teoria aberta, como ele diz, a sua própria evolução. E outro fator, é evidente que alguns aspectos que ele propõe ali, eles vão para além do mensurável. Então, quando ele fala de um suprassentido, quando ele fala de um inconsciente espiritual, nem adianta eu querer, acho que, comprovar isso empiricamente, porque a essência do conceito não é de comprovação empírica. Ele escreve isso também, né? Ele coloca isso como hipótese. Então, é legal você estar explicando isso, Bruno, porque eu acho que a gente está num momento hoje onde o pessoal está tentando colocar as coisas em caixinhas, e nessas caixinhas é ciência ou não é ciência, mas qualquer pessoa que de fato tenha se deparado com a pesquisa em psicologia num nível mais profundo, sabe que essas classificações são muito superficiais, né? Que a coisa vai além disso. Eu acho que um cuidado que a gente precisa ter muito, né, quando a gente fala sobre a pesquisa empírica nas teorias em psicologia, eu acho que sim, primeiro, né, eu acho que é extremamente importante e relevante. Por que isso? Porque a gente tem vários exemplos, né, ao longo da história de filósofos, por assim dizer, né, ou pensadores que propuseram teorias e que posteriormente, com o tempo, boa parte ou quase a totalidade do que foi dito se comprova empiricamente. Esse é o meu ponto de vista, por exemplo, né, do Viktor Frankl. Né? O Viktor Frankl propõe uma teoria, essa teoria depois, né, ela é avaliada, ela é mensurada, muito do que ele falou é corroborado e, obviamente, né, a ciência, o desenvolvimento do conhecimento, ele vai avançando e novas coisas vão surgindo ali na compreensão hoje, né, das fontes de sentido, né, do que é realização existencial, se todo mundo, de fato, né, tem realização existencial ou não, busca isso ou não. Então a gente tem aí algumas pesquisas que vão surgindo um pouco nisso. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer essas avaliações, por quê? Porque existem muitos pensadores que criam teorias que muitas vezes elas não se sustentam empiricamente, né, e que muitas vezes elas podem ser teorias extremamente prejudiciais. Então, assim, existem alguns gênios. O Viktor Frankl, para mim, é um deles. Mas nem todo mundo é gênio. Então, assim, qual é o ponto, né? Se a gente não colocar essas teorias, né, essas proposições em avaliações, a gente pode, lá para frente, estar corroborando, ou estar, pelo menos, né, atuando na nossa prática profissional com teorias que não têm nenhum respaldo
científico. E aí a gente tem vários exemplos, né? Tem a teoria da mãe geladeira, né? Que dizia que a culpa do autismo era por causa da frieza das mães, né? Da relação mãe-bebê. Então, assim, eu acho que a pesquisa empírica, ela vem muito para buscar corroborar aquilo que está sendo dito, né? Porque o dito pelo dito, ele pode ser extremamente positivo quando a gente está diante de uma teoria que vai de fato se sustentar, mas isso também pode ser muito prejudicial se é uma teoria que não tem pé nem cabeça e que aquilo ali pode ser utilizado ao longo do tempo, né, assim, sem uma comprovação. Então, assim, qual é o ponto, né, assim, para complementar minha resposta? Eu acho que é importante sim a gente ter essas comprovações e é natural e esperado que com o passar do tempo, qualquer teoria, ela vá se aprimorando, ela vá avançando, ela vá criando, né, ali novas informações que vêm ali a se somar. Isso Legal. e vir a se somar, no meu ponto de vista, não deslegitima a base. Sim, totalmente. Totalmente. Agora, quando a gente fala dessa, vamos dizer, dessa validação, basicamente a gente está falando, vamos dizer, a validação que hoje, no contexto da psicologia, tem mais valor, de uma maneira mais ampla, é a validação que acompanha outras áreas da ciência. Então, não é a validação, por exemplo, que parta de uma epistemologia fenomenológica. É a Uhum. validação que parte de uma epistemologia mais positivista mesmo, de mensuração, de observação e por aí vai. E a psicometria, ela se adequa a esses critérios, né? Talvez por Uhum. isso ela traga para a psicologia de maneira mais ampla essa legitimação. Quando se Sim. publica um artigo, quando se faz uma pesquisa e por aí vai. Só que, por outro lado, existem grandes desafios também na psicometria, vamos dizer assim. E Uhum. eu vou colocar aqui os desafios, tá, de maneira bem generalizada, e eu queria ouvir um pouco você falando sobre isso, como que se supera isso na psicometria. Então, por Uhum. exemplo, o desafio da unicidade do ser humano, né? Então, que cada indivíduo é único e que vivencia as experiências de uma forma única e que tem um background único, quer dizer, é mais difícil você colocar num mesmo patamar de pesquisa 100 seres humanos do que 100 rochas que você encontra lá na mesma praia, por exemplo. Uhum. A questão, ainda falando na pesquisa em psicoterapia de maneira mais ampla, a dificuldade que a gente tem, porque quando você pesquisa psicoterapia e tenta comparar a eficiência delas, você dificilmente tem o mesmo psicoterapeuta aplicando, sei lá, psicanálise, cognitivo comportamental, logoterapia, é, psicologia junguiana, o mesmo aplicando as quatro teorias diferentes com o mesmo paciente. A gente pega grupos diferentes de pacientes, com psicoterapeutas diferentes, isso já traz um determinado viés. A própria questão dos testes psicológicos, que a gente sabe que pode ser afetado pelo o estado específico do dia da pessoa, sei lá, a gente sabe que a mulher, dependendo do estado do ciclo dela, pode ter alguma alteração. Em outras palavras, eu estou falando de muitas variáveis e muitas variáveis Uhum. complexas e que caem na subjetividade. Como que a gente faz para usar a psicometria levando isso em conta? Eu sei que é uma pergunta meio Uhum. ampla demais, mas eu Sim. queria que você nos mostrasse, né, aqui com base na sua experiência, o que dá para fazer para minimizar esses efeitos e, apesar Aham. disso tudo, eu ainda ter um resultado coerente no final das Sim. contas. Aham. Essa pergunta realmente ela não é trivial, né? Assim, é uma pergunta que envolve muitas questões e eu vou tentar abordar algumas delas aqui, né? Em relação à subjetividade, né? A gente tem dois pontos aí, tá, Alberto? Assim, a gente tem uma questão, né, do processo cognitivo de quem está respondendo a uma determinada escala e a gente tem as variações, né, ali de padrão de resposta. Em relação à variabilidade de padrão de resposta, é mais fácil a gente resolver isso de forma estatística. Então, o que é que eu tô querendo te dizer? Às vezes a gente está trabalhando com uma determinada escala e as pessoas dizem assim, esse fenômeno ele é muito subjetivo e não dá para mensurar isso. Então, quando a gente tem, né,
um grupo grande de pessoas respondendo a um determinado instrumento, a gente vai ter uma variabilidade natural, e quando essa variabilidade ela é muito grande, a gente diz, né, então, que a medida ela tem muito erro, ela tem uma baixa precisão, né? Então, quando a gente encontra essa falta de precisão estatística, a gente entende que naquela amostra essa medida ela não funcionou muito bem, que o instrumento ele não está confiável. Então, assim, hoje em termos estatísticos, a gente tem muita ferramenta para entender se aquela amostra, aquele grupo de pessoas, respondeu adequadamente ou não uma determinada escala, né? Então, assim, uma das principais coisas, né, que a estatística desenvolveu desde muito cedo é essa noção de erro de medida, né? Então, assim, a gente tem técnicas estatísticas muito claras, assim, para que a gente encontre, né, esses erros de medida, se o padrão de resposta está coerente ou não. Então a gente tem vários indicadores estatísticos que a gente consegue avaliar isso. Mas existe um ponto aí que poucas pessoas falam sobre isso, que é o aspecto psicológico de quem está respondendo. Né? E isso, de fato, é um desafio. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, né, na teoria do bem-estar, né, o bem-estar subjetivo. Então, vamos pensar um pouco ali, né, o que é que, hoje em dia, né, como é que se entende o bem-estar subjetivo? Pelo menos a definição mais utilizada, por assim dizer, é afetos mais uma percepção de satisfação com a vida, né? Então a gente vai ter ali um jogo, né, entre afetos positivos e afetos negativos no nosso dia a dia, e a gente tem o quanto você é satisfeito com a sua vida. As primeiras escalas de satisfação com a vida, e aí eu vou entrar especificamente nessa parte que se chama, né, a parte cognitiva do bem-estar, as primeiras escalas de satisfação com a vida, elas foram escalas que tinham domínios específicos. Então, por exemplo, as pessoas perguntavam assim, quão satisfeito você está com os seus relacionamentos? Quão satisfeito você está com o seu trabalho? Quão satisfeito você está com os seus bens materiais? Então as escalas, elas construíam domínios específicos que iam ser a base de resposta daquelas pessoas. Qual é o problema, né, de quando a gente faz uma pesquisa com domínios pré-determinados? É que o que você valora não necessariamente é o que eu valoro. Então, por exemplo, você pode dar muita ênfase a seus relacionamentos pessoais e aquilo ali não ser tão importante para mim. Eu, por exemplo, posso dar mais ênfase sei lá, a indicadores materiais. E tem outros problemas, né, culturais, que seria coisas que uma determinada cultura em um determinado país valora, outro país não valora. Ou seja, sim, a gente não ia ter os mesmos domínios para diferentes estudos. E isso traz um grande problema, que é você não conseguir comparar transculturalmente assim um determinado fenômeno quando você tem categorias pré-determinadas. Isso aconteceu nas pesquisas sobre satisfação com a vida, e aí o Diener, né, ele diz assim, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouco essa lógica de mensurar esse bem-estar de forma objetiva, vamos criar então a teoria do bem-estar subjetivo. E aí quando ele pensa, né, em mensuração de satisfação com a vida, por exemplo, ele não coloca mais indicadores objetivos. As perguntas da escala do Diener são assim: quão satisfeito você está com a sua vida? Se você pudesse viver novamente, quanto você teria essa vida que você tem hoje? Então percebe que ele tira os indicadores objetivos e cada pessoa agora vai ter a sua própria referência, né, do quão satisfeita ela está com a vida dela. Isso, em certa medida, resolve o problema de que agora as pessoas podem ser comparadas entre si, porque todo mundo vai ter um determinado nível de satisfação com a vida, só que isso traz um outro problema, que aí é onde entra, né, as críticas fenomenológicas, que vão dizer assim, mas essas pessoas não podem estar pensando em coisas totalmente diferentes? Aí entra a questão, elas podem estar pensando em coisas totalmente diferentes quando elas estão respondendo a um mesmo instrumento. Então hoje a gente tem esse impasse, né, que, bem, eu posso estar respondendo, eu posso ter um nível de satisfação com a vida exatamente igual ao teu, em termos de scores, mas a gente está pensando em coisas totalmente distintas. E aí entra o debate, né? Isso, de fato, é um problema, e se é um problema, né, como é que a gente resolve isso? A gente não tem hoje uma forma de resolver isso, porque se a gente vai mensurar várias coisas e a gente vai criar categorias específicas, essas categorias muitas vezes elas não representam todas as pessoas, todas as culturas, principalmente. Isso dificulta muito estudos transculturais. Só que, por outro lado, eu consigo ter medidas mais subjetivas, onde a gente vai ter o mesmo nível, mas, eventualmente, a gente pode estar pensando em coisas distintas. Então, isso é, de fato, um desafio. Parece que quanto mais a gente amplia o escopo da pesquisa, né, para outros povos, um grupo maior, e às vezes
quando a gente fala de transcultural, um país como o Brasil já é um país transcultural em si mesmo, Aham, em si mesmo, dependendo das exatamente. regiões e tal. Então, quanto menor é o nosso objeto de pesquisa, né, aquele grupo e tal, a gente consegue se aproximar com mais fidelidade, né, Uhum. de informações que a gente diga, olha, isso aqui de fato representa o grupo tal. E quanto mais amplo, vai ficando mais difícil, né, de abraçar esses objetos de pesquisa, esses Aham. temas. E a questão da psicoterapia que eu coloquei, que ela entra nisso também, né? A eficiência das mais diferentes psicoterapias, por exemplo, formas de psicoterapia. Porque Uhum. aí a gente acrescenta não só a variabilidade do indivíduo e o seu estado, mas do psicoterapeuta, que também faz parte do estudo, aplicando aquela psicoterapia, Sim, né? sim. Na verdade, assim, é curioso, né, tu trazer esse tema, porque no meu mestrado, na verdade, eu tinha. Vou explicar rapidamente aqui. Eu fiz a minha graduação, né, em psicologia, comecei a pesquisar sobre sentido de vida, e depois eu decidi que eu queria ser pesquisador, e eu vim fazer o mestrado em Porto Alegre, né, que é onde eu moro hoje. E eu vim aqui para estudar, e eu não tinha bolsa especificamente na temática que eu gostaria de trabalhar, e tinha um projeto, né, que me acolheu e disse assim, Bruno, vamos trabalhar com esse projeto, a gente tem uma bolsa aqui, e você começa então, né, a estudar, você vem, e foi assim que eu vim fazer o mestrado aqui, né? Então eu entrei num projeto que não era exatamente da temática do sentido de vida, que foi o que eu estudei na graduação e depois eu voltei a estudar no doutorado. Durante o meu mestrado, eu entrei num projeto de uma pesquisadora chamada Luisa Abigzang, que ela desenvolveu um protocolo de terapia cognitivo-comportamental para crianças vítimas de abuso sexual. E o protocolo que a Luísa desenvolveu era um protocolo que estava mostrando muitas evidências de redução de sintomas de ansiedade, de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático. Então ela desenvolveu, né, um protocolo, mostrou evidências empíricas, né, de eficácia do protocolo, e uma das críticas, né, não, na verdade não crítica, mas uma das sugestões da banca foi exatamente esse ponto, né, olha, você precisa demonstrar que o que de fato funciona é o protocolo e não necessariamente a terapeuta. E aí o que é que Sim. ela fez? Então, ela fez todo um pós-doutorado, que foi aí que eu entrei, onde na verdade ela treinava psicoterapeutas para aplicar o seu protocolo. E aí, assim, eu acho que é um segundo passo da pesquisa em psicoterapia. É de fato você mostrar que o que funciona é a técnica e não necessariamente o terapeuta. E é óbvio, né, que quando a gente pensa em psicoterapia, a gente inevitavelmente tem que levar em consideração na pessoa implementando a técnica, né? Porque a Ah, técnica sozinha não necessariamente ela vai funcionar. A gente com certeza precisa de habilidades do terapeuta, sem sombra de dúvidas, né? Mas eu acho que hoje, assim, a gente tem muita clareza de que pesquisas em psicoterapia precisam levar em consideração isso, né? A gente precisa ter grupos de pessoas que aplicam aquele determinado protocolo para a gente saber se de fato é o protocolo que funciona ou não, né? A gente tem muita clareza, eu acho, sobre isso. Então, no meu ponto de vista, né, as pesquisas em psicoterapia, elas precisam sim, né, ter evidências e essas evidências elas começam, né, com aquelas pessoas que criaram ali o protocolo, mas sem sombra de dúvidas é quase que uma exigência, né, de que esse protocolo ele funcione com outros profissionais que independente estão do. aplicando. Sim. Aham. E a gente, na prática clínica, a gente vê muito isso, não é? Porque às vezes a pessoa chega e ela acha que. Ela fala assim: ah, agora a terapia funcionou. Ah, é porque agora eu vim na logoterapia, antes eu estava na psicanálise. E às vezes não, às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver porque ela acabou criando um vínculo de mais qualidade comigo do que com o terapeuta anterior. E Uhum. mais, aí entra num aspecto que eu nem tenho como avaliar quando a pessoa me diz, ah, não, a outra terapia não funcionou, será? Né? Será Uhum. que não? Ela acha que não. Mas será que, por exemplo, o resultado que eu consegui com a pessoa só não foi possível porque antes ela já passou numa outra psicoterapia, de alguma outra Sim, teoria? sim. Né? Isso São é os muito resultados difícil. residuais, né? Aham. E acho que é por isso que aquela noção dos fatores comuns na psicoterapia, na minha opinião, é uma área tão importante. Porque aí é isso, né? A gente está olhando não só para a teoria em si e o quanto aquela teoria pode contribuir, mas o que tem de comum, né, entre todas as teorias, e aí a gente vai muito para essa questão da prática clínica, vínculo, etc., que também é Sim. importante se desenvolver no psicoterapeuta para que a terapia tenha eficiência. Total, total. Aham. Sem dúvida.
enfim, mas pelo que eu estou entendendo, né, existe essa preocupação também na psicometria e tem se encontrado soluções assim relativamente eficientes também para evitar esse viés, vamos dizer, na conclusão, Sem no dúvida, sim. final das contas. Hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem muita clareza, né? Assim, sobre esses níveis, né? Então existem até, né, algumas pesquisas que são pesquisas multiníveis que elas vão avaliar, né? Primeiro é o nível da técnica que está sendo implementada, depois é o nível dos implementadores, né? Então a gente vai ter uma variabilidade que é específica do nível do psicoterapeuta, né? Então a gente vai ter variabilidade do nível do psicoterapeuta, a gente vai ter uma variabilidade também do nível da técnica propriamente dita, e o que é que a gente espera, né, quando a gente está falando de uma psicoterapia baseada em evidência? Que a gente tenha uma eficácia, né, que ela se dê muito mais pelo nível do protocolo do que pelo nível da pessoa, né? Então, assim, existem estudos multinível, né, que a gente fala. Agora, qual é o ponto, né? Esses estudos, eles são muito difíceis de serem implementados, são estudos que são muito caros, né? Então, assim, a gente muitas vezes não vê esse tipo de delineamento aqui, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de recurso financeiro para implementar pesquisas desse tipo, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa pesquisa multinível de avaliação de eficácia de terapia. A gente precisa ter, né, primeiro, um centro que seja capaz de treinar várias pessoas. Depois a gente precisa, né, que cada um desses psicoterapeutas ele tenham ali um número adequado de clientes, pacientes que eles estejam atendendo ali para que a gente possa ter variabilidade individual de cada um desses psicoterapeutas. Então é um estudo que ele é complexo, que ele inevitavelmente ele leva anos para ser concretizado. Não é trivial, né, por assim dizer. Precisa de bolsa para muita gente. Precisa de Para muito o cara poder se financiamento. dedicar a isso e fazer, porque aí o psicoterapeuta, olha, legal, tô achando legal essa pesquisa, mas é o seguinte, eu preciso pagar minhas contas também. Aí ele vai lá para o trabalho dele particular, quer dizer, para ele poder fazer isso, ele precisa de um suporte também, né? De um financiamento importantíssimo, né, ali. Então, assim, e aí esses são os grandes desafios da pesquisa da vida real, né, assim, porque embora a gente tenha mecanismos muito claros da gente testar isso, implementar de fato esse tipo de estudo, ele não é simples, né, assim. Então, assim, hoje, né, quando a gente vê alguns protocolos, né, que eles têm muitas evidências, esses protocolos eles estão sendo estudados, eles estão avançando, né, as pesquisas estão acontecendo ali ao longo de muitos anos, né, e infelizmente no sentido de que poderia ser muito mais amplo isso, né? Assim, a gente tem muitos protocolos que eles são validados ali nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, né? Que são centros onde tem muito mais recurso financeiro para o Sim, desenvolvimento da ciência, né? Então isso sim. é uma pena, né? Por assim dizer, porque a gente esperava, né? Que a gente tivesse financiamento para poder fazer estudos igualmente robustos aqui. Agora, essa questão da variabilidade do psicoterapeuta é a mesma coisa para o pesquisador também, né? Quando a gente está falando dos métodos de pesquisa, a eficiência dos métodos, ela muitas vezes pode ficar a desejar por uma ineficiência do pesquisador em usar o método ou em saber avaliar os resultados. E eu acho que o trabalho que a gente faz em rede social, ele tem esse ponto em comum, assim, a gente tenta nivelar isso. Ou seja, ensinar, no meu caso, os logoterapeutas para que eles tenham um nível mínimo de conhecimento e atuação, e você, os pesquisadores, ensinar para que eles tenham um nível mínimo de conhecimento sobre pesquisa científica, sobre tabulação e avaliação de dados e por aí vai. E esse foi o caminho, você falou um pouco da sua trajetória, né? Que você você na graduação entende que a pesquisa é a sua área, aí você vai trabalhar com pesquisa, você vai ser um pesquisador. Só que nesse processo você tem fases. Então você teve uma fase que você entendeu que era sendo um professor mesmo, full time ali, de uma universidade pública e tal, que você faria Exato. isso. E você acaba migrando, né? O sentido tá o mesmo ali, mas Aham. os meios vão se alterando. E aí você acaba migrando e você faz isso, que é uma atitude que muita gente talvez quando olha, não entende, né? Você chega ali no auge da carreira de um pesquisador, numa instituição pública, e fala, não, mas eu quero ir além. Eu quero ensinar para as pessoas de maneira mais ampla, usando uma rede Sim. social. Eu queria que você falasse um pouco disso, Bruno, dessa trajetória específica, como que a rede social entrou, como que foi esse Aham. processo de
sair de uma carreira tradicional e abraçar uma carreira totalmente nova, né? E Assim, sobre a qual a gente não sabia muita coisa, hoje sabe um pouco mais, mas ainda assim é algo novo a cada dia. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito legal para o pessoal da nossa audiência aqui entender essa aham, sua trajetória. legal. E eu ouço te dizer, Alberto, que tudo isso se deu pela logoterapia. Olha só, Em que que legal. sentido, né? Eu comecei a te falar ali, né, que a logoterapia ela foi uma teoria que me ajudou muito, né? Me ajudou muito a me conhecer, me ajudou muito a entender quem eu era, quais eram os valores que para mim seriam inegociáveis. Então, a logoterapia ela me ajudou muito assim a crescer como pessoa e a me conhecer, né? A colocar hierarquia de valores. O que para mim é Uhum, importante, na medida em que eu entendo, né, o que para mim é importante e que eu consigo perceber o retorno, né, os resultados em termos de bem-estar, de satisfação com a minha própria vida, que aquilo me traz, eu vou entendendo o que é que eu posso valorar mais. Na verdade, não o que eu posso valorar mais, mas o que eu preciso dar mais atenção em detrimento de outras. A logoterapia, por exemplo, também me mostrou, né, com muita clareza, de que a gente não pode ter tudo na vida, que uhum. você, né, em determinadas situações, você vai se perceber querendo duas coisas que eventualmente elas são contraditórias entre si, que a gente não consegue, né, tê-las ao mesmo tempo. Então, ó, você quer uma coisa, você quer outra coisa, essas duas coisas elas podem te levar a caminhos diferentes, você precisa optar. Então, eu acho que eu tive muita clareza nas minhas escolhas de vida com base no que eu aprendi com a logoterapia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Assim, quando eu descobri, né, que eu queria ser pesquisador, eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance, né? Então, eu saí da Paraíba e vim estudar em Porto Alegre, vim fazer o mestrado e o doutorado aqui, e eu já tinha muita clareza naquela época que, primeiro, eu gostava muito de ciência, eu gostava muito de pesquisa quantitativa e que eu queria seguir a carreira acadêmica tradicional. Meu pai era professor universitário, né? Então eu tinha essa vivência dentro de Uhum. casa, né? Eu queria me tornar um professor pesquisador. Só que isso não foi muito simples, né, Alberto? Assim, eu Sim. deixei, saí da Paraíba, atravessei o Brasil para vir estudar aqui, né? Na época, o programa da URGS, ele na verdade ainda é um programa CAPCET. Hoje a Sim. gente tem outros programas CAPCET no Brasil, mas na época, quando a gente pensa, né, na psicologia como um todo, era o único programa CAPCET que era de psicologia ampla. A gente tinha outros dois programas CAPCET, que é a nota máxima da CAPS, em São Paulo, mas eram muito específicos, né? Um era Ah, psicobiologia e o outro era de psicologia comportamental, que não era o o, que o, eu da- queria estudar. o comportamental no Instituto da USP, se eu não me engano, era a nota 7, né? Exato. Mas só esse Aham. departamento, os outros não. Isso, exatamente, exatamente. Então, na época, a gente tinha três programas CAPCET aqui no Brasil, dois muito específicos e o da URGS, que era muito mais amplo, né? E aí Uhum. foi, beleza, eu quero ser pesquisador, vou tentar me desenvolver no melhor centro que a gente tem aqui no país. E larguei tudo, né? Larguei em que sentido, né? Precisei deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, tios, primos e amigos, né? Toda a minha história de vida, né? Ela é na Paraíba, e ela era na Paraíba, né? Porque hoje, assim, eu tenho Uhum. minha família constituída aqui, mas toda a minha família tá lá, né? Então, assim, eu É, precisei abrir é a mão de muitas diferença coisas, né? cultural que a gente estava falando, né? Você sair do Nordeste para Aham. o Rio Grande do Sul é um outro estilo de vida e cultura, inclusive. Total, total, totalmente. Então, assim, para eu buscar, né, esse meu crescimento profissional, eu precisei abrir mão de muitas coisas. Bem, cheguei aqui, né, casei com a minha esposa, Juliane, e a gente foi para o Rio, né? Ela também é da psicologia, ela tinha passado, né, num processo seletivo na PUC do Rio. Eu já estava terminando o meu doutorado, né? Eu fiz, quer saber? Rio é uma cidade grande, vamos lá para o Rio, que quando a gente chegar lá, né, ela já estava empregada, né, na PUC do Rio. Uhum. Quando a gente chegar lá, eu me viro. Bem, na hora que a gente decidiu, né, que a gente ia junto para o Rio, abrir um concurso na UFRJ, exatamente na minha área, que era a psicometria, né? Então, o Instituto de Psicologia da UFRJ, eles têm um departamento específico de psicometria e eu passei nesse concurso, né? Então, ali em 2013, eu tinha terminado meu doutorado e já era professor da UFRJ, eu tinha 28 anos. Então, assim, tanto eu quanto ela, muito jovem ali. Sim, uma carreira, inclusive, fora da curva, vamos dizer. O pessoal É, costuma demorar bem um pouco mais para chegar nesses exato. objetivos, né? E a É, UFRJ, a psicologia fica ali na praia na Praia Vermelha, na aham, Praia na Urca. Vermelha, né? Aquela É, faculdade maravilhosa ali, né? Aquele prédio exatamente. do, Aham, do Império ainda, do né? Um lugar Império. super bonito. É, fica ali do lado do Quer Pão de dizer, Açúcar, né?
Você estava ali numa condição que você falou, cheguei lá. Cheguei lá, aham. Eu me lembro que quando eu passei no concurso, né, eu tava tão feliz que eu olhava pra cima, assim, eu costumo dizer que eu vi o céu brilhar, né? Literalmente eu tive Uhum, essa impressão assim, cara, o céu tá brilhando. Então, 28 anos de idade eu tava feito na vida, né? sim. Quantas vezes eu fui barrado, né, na portaria que dava acesso aos professores, as pessoas Aham. achavam que eu era estudante, né? Então, assim, foi uma trajetória muito veloz, né? Isso se deu pela minha paixão por pesquisa, né? Eu terminei meu doutorado em 2 anos, né? Em 2 anos e pouquinho. Uau. Então, assim, foi uma trajetória muito veloz e eu estava muito satisfeito. Só o que, que acontece? Com o passar do tempo, eu fui me deparando com algumas coisas que eu comecei a não ficar mais tão satisfeito assim. E aí é onde entra a minha percepção da importância de sentido. A importância de você entender o que você valora e qual é o impacto que isso vai ter caso você negligencie isso. Quando eu entrei na UFRJ para lecionar no Instituto de Psicologia, tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era assim. Eu percebia, né, que muitos alunos vinham de vários lugares do Brasil para fazer faculdade lá. Tinham pessoas, né, que às vezes, né, vinham assistir aula como aluno especial. Então, por exemplo, eu estava dando uma disciplina de método, algumas pessoas vinham de outras universidades para assistir aula como aluno especial, algumas pessoas vinham de cidades vizinhas ali perto, como Niterói, para assistir aula. E eu sempre me lembrava muito da minha trajetória, né? Eu ficava pensando, cara, só algumas pessoas podem estar aqui. Nem todo mundo tem acesso, né, a poder vir para um instituto, enfim, para uma universidade grande para poder aprender. Tinha pessoas que faziam esforços de vir de outras cidades para assistir uma disciplina como aluno especial. E aquilo ali começou a mexer um pouco comigo, porque eu também lembrava muito da minha história, né? Caramba, eu precisei atravessar o país inteiro, né, para buscar uma formação. Então, com o passar do tempo, juntando com outras questões pessoais, como, por exemplo, não ter família no Rio, né, nem eu nem minha esposa, a gente não tinha família lá, a gente começou a imaginar que aquela estadia lá no Rio teria um tempo pré-determinado, por assim dizer. A gente não queria constituir toda a nossa história de vida lá. Mas um dos principais motivos, né, que me fez tomar assim, essa atitude de eu quero mais, né? Era pensar nisso. Eu quero ter uma formação onde eu possa ensinar as pessoas, independente do lugar que elas estejam. Então, isso foi um dos grandes motivadores, né? Que me fez deixar de ser um professor em uma única universidade local para poder, né, montar uma escola onde a gente possa oferecer formação para todo mundo, independente do lugar. Porque eu tinha certeza que, da mesma forma que eu estava lá no interior da Paraíba e saí para Porto Alegre para estudar, eu tinha certeza que existiam pessoas assim, mas que não tinham condições de fazer isso. Que nesse momento que a gente está conversando agora, tem, por exemplo, alguém lá numa cidade do interior do Pará que é extremamente vocacionado para pesquisa científica, mas que está longe de grandes centros. Então, assim, Sim. eu acho que quando a gente faz nesse processo de migração, isso estava totalmente relacionado com a minha história de vida, né? De pensar o quanto eu precisei abrir mão, de pensar o quanto fazia sentido para mim estar dentro de uma única instituição e o quanto eu poderia, né, talvez ampliar aí um pouco essa formação em pesquisa científica trabalhando de uma forma online, por assim dizer, né? Então, tudo isso se amarra, né, com essa percepção de sentidos para a vida, né? E nisso você começa a perceber que as redes sociais já eram uma ferramenta interessante para esse propósito. Total. Na verdade, assim, eu tive um grande insight, inclusive, de uma das turmas, né, que eu estava lecionando, e o aluno disse assim: Bruno, eu posso gravar para assistir depois? Eu estava dando uma disciplina, né, de análise Uhum, de dados para pós, e era um aluno especial, que ele disse assim: uhum, Bruno, aluno especial em que sentido? Ele não era da UFRJ, ele veio de sim. uma outra universidade para assistir aula lá, e ele disse: Bruno, eu posso assistir posso gravar para assistir depois? E aquilo ali trouxe um insight muito grande, né? Porque quando a gente ensina, por exemplo, análise de dados, aquilo ali é um conhecimento muito técnico, né? Que você ensina hoje em sala de aula, mas o aluno ele só vai ter clareza se de fato ele aprendeu quando ele estiver operacionalizando, né? Então, Uhum, assim, ele grava o conceito, ele entende, ele acha, na verdade, que entende, porque naquele momento ele memorizou, mas na hora que ele vai colocar a mão na massa, ele percebe que ficou com muito mais dúvida do que, de fato, conhecimento. Então, sim.
As universidades tradicionais hoje, para essas disciplinas mais específicas, né, que requer ali a prática, elas não têm uma estrutura muito adequada para fomentar esse aprendizado, né? Porque o aluno Uhum. assistiu uma aula hoje, ele vai praticar, daqui que ele perceba que ele ficou com dúvida, o conteúdo já avançou. Na semana seguinte, o professor já vai estar lecionando outra coisa, né? Então, eu acho que a análise de dados, ela precisa de algumas ferramentas e alguns recursos que essas aulas ao vivo dentro da universidade elas têm um pouco de dificuldade de fornecer o que o aluno precisa para de fato aprender. Então, quando o aluno, né, me pergunta isso, eu disse, cara, é verdade, ele vai precisar ouvir o que eu estou falando aqui mais vezes para solidificar esse conhecimento. Então, meio que tudo se casa, né, ali, E, esse meu e desejo, né, praticar e ouvir de novo, né? Colocar em praticar, ouvir prática de e novo, voltar para ouvir de errar. novo. Exatamente, exatamente. E ter um lugar, né, onde eles possam tirar dúvidas, né? Então, assim, dúvidas para esses conhecimentos práticos, operacionais, é extremamente normal, né? Então, assim, você Uhum. precisa ter um ambiente onde você consiga, né, sanar todas as dúvidas que vocês têm. Então, eu juntei, né, um pouco de tudo isso, né? Assim, a minha história de vida, né, a minha história pessoal, o desejo de atender o maior número possível de pessoas com esse insight que eu tive, né, ali do aluno, né, me perguntando sobre isso e montei a formação, né. Mas de E fato não é aí, trivial, né. e aí começou, você já começou com o seu instituto ou você começou só com aulas, assim, é uma coisa meio aleatória, lives e tal, posts? Como é que foi, assim, para conquistar sua primeira turma de alunos? E aproveitando, fala um pouquinho sobre o seu programa, não é? Não é todo mundo que acompanha aqui que já conhece o seu Aham, trabalho. O Bruno, ele tem um instituto, uma escola, né, que ensina as pessoas, que forma as pessoas como pesquisadores na área da psicologia e acho que dá até para ampliar em outras áreas aham. afins também, porque o que você ensina ali não se aplica só para psicologia. Então, fala um pouco do instituto e do programa que você criou, como ele funciona. Aham. Então, se chama Psicometria Online Academy, né? Que é uma academia onde a gente ensina análise quantitativa de dados para pessoas que estão na graduação, no mestrado e no doutorado que querem seguir a carreira de pesquisadores. Então, a gente encontra, né, uma lacuna muito grande na formação, nos PPGs, né? Assim, nessa parte de método de análise de dados. Eu costumo dizer, né, que muitas vezes os alunos de mestrado, doutorado, eles são extremamente cobrados a publicar bem, cobrados a saber escrever cientificamente bem, a saber analisar os dados. Só que, por outro lado, eles não têm, de fato, uma formação que seja condizente com essa cobrança, né? Então, a gente buscou suprir um pouco essa lacuna. E quando eu decidi montar a Psicometria Online Academy, foi ali no auge da pandemia, né? Então, em 2020, né, eu pedi exoneração da UFRJ ali nos primeiros meses de pandemia, e a Psicometria Online Academy ela surge em 2021. Então, assim, quando eu lanço, né, a Psicometria Online Academy, eu já estou há um tempo, né, produzindo conteúdo aqui no Instagram, eu já estou há um tempo falando um pouco sobre isso, crescendo um pouco a audiência, mas aí vem a pandemia, né, em janeiro de 2020 a pandemia surge, eu parei totalmente o Instagram, né, porque ficou tudo muito incerto, e aí quando faz um ano, né, que eu lancei o Instagram, né, Psicometria Online. Ele surgiu, na verdade é assim, a trajetória toda é assim. 2019, novembro de 2019, eu criei o Instagram. Eu já estava com planos de sair da UFRJ, então, vou começar a colocar aqui alguns conteúdos e tudo mais. Só que em janeiro de 2020 veio a pandemia, e a pandemia bagunça totalmente, adia totalmente meus planos. Quer saber, eu não vou agora focar nisso, vou continuar aqui trabalhando. Só que esse meu desejo, né, de ampliar a formação era muito forte. Então, mesmo na pandemia, eu estava com o Instagram parado, né? Tava dando conta das coisas da UFRJ, tentando entender como é que ia ser, mas mesmo assim eu decidi que eu queria sair, que aqui não estava mais fazendo sentido para mim, e eu decidi pedir exoneração, né, ali em meados de 2020. Eu passo 2020 inteiro, né, então voltando a fazer conteúdo, né, ali para o Instagram para montar a formação em 2021, em janeiro de 2021, né? Então é o surgimento da Psicometria Online Academy. E felizmente, né, eu tenho uma trajetória já no offline, por assim dizer, né? Então, desde 2007, né, na Uhum. graduação, que eu comecei a trabalhar com pesquisa quantitativa, né? Então, assim, 2009, vou fazer meu mestrado, 2011, começo meu doutorado, depois eu passo quase de 2013 até 2020 na UFRJ. Então, a psicometria online, ela é só uma materialização
virtual, né, por assim dizer, de uma trajetória de mais de uma década, né, trabalhando especificamente na área, né. Então, quando a gente lança, né, a Psicometria Online Academy em janeiro de 2021, a gente já tem uma adesão muito importante, né, por assim dizer, que eu chamo dos membros fundadores, né. A gente lança a escola com 414 membros. Então, foi uma abertura muito Uhum. bonita, né, assim, porque Sim. isso mostra de fato, né, o quanto tinha de pessoas interessadas e quão carente eles eram, né, dessa solução, né, aqui uma solução de a gente poder ter um espaço online para aprender, né, método e análise. Muito legal. E vamos dizer assim, uma atitude de fé também ao mesmo tempo, né? Uma busca de sentido, mas um passo de fé, no sentido É, de não sei se vai acontecer ou não, mas é o que eu preciso fazer agora e eu vou fazer. aham, exatamente, Na verdade, assim, as pessoas não me recomendavam fazer isso de jeito nenhum, né, assim, Uhum, porque eu não era mais sozinho no mundo, né. Quando eu fui para o Rio, era eu e minha esposa, a gente tinha 20 e poucos anos, a gente era jovens, mas nessa altura, né, eu já estava com 2 filhos, né, então, assim, eu uhum, não podia errar, né, por assim dizer, não podia errar. Só que por outro lado, também, eu tinha muita clareza, né, de que essa área era uma área muito carente, né. Então, assim, a maioria das pessoas que trabalham, né, com essa parte mais quantitativa, né, não só na psicologia, mas em várias outras áreas, muitas delas elas não têm uma boa formação em análise de dados, né? Elas precisam disso, né? Então, assim, eu recebia o tempo todo, né, pedidos de pessoas para auxílio nas orientações, auxílio nas análises. Então, eu sabia que existia uma demanda muito grande, porque a maioria das pessoas que trabalham com pesquisa quantitativa no Brasil, elas não sabem análise de dados. Então a uhum. demanda, ela é gigante, Alberto, é gigantesca. Inclusive hoje, né, uma das pedras fundamentais da Psicometria Online Academy é justamente auxiliar os alunos a se tornarem consultores em análise de dados, porque a gente Legal. tem uma demanda muito grande e eu mostro para os alunos, olha, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na época, eu já ganhava dinheiro prestando consultoria em análise de dados, né? A Uhum, demanda é muito grande. E hoje em dia, sim. inclusive, a gente tem um mercado de trabalho para os alunos, né? Os alunos que querem ser consultores, todas as demandas que chegam até mim, eu repasso para os alunos como um incentivo ali para eles entenderem que isso pode ser, né, de fato, uma profissão. Muito legal. E assim, no caso vamos dizer, existe a dificuldade na formação, mas como eu citei para você no começo, às vezes logo no início da graduação a gente já vê isso, o pessoal vai para uma aula de estatística, fica ali desanimado ou com medo do resultado, pega DP e por aí vai. Você acha que existe uma deficiência no método que isso é ensinado? Não só no quanto isso está presente, né? Mas na forma que os Uhum. professores ensinam e que às vezes acaba gerando essa ideia de que não é uma coisa legal ou de que não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Você sente isso daí um pouco? Total, total. Eu acho que a forma como ela é ensinada, porque vamos pensar, né? O aluno de graduação, ele tem o primeiro contato com a análise de dados, com a estatística. E esse primeiro contato, para que o aluno desenvolva interesse, ele precisa ser muito bom. Ele precisa ser um contato instigante, né, por assim dizer. Uhum, Aqui no Brasil, né, a gente tem uma situação que é assim: as disciplinas de estatísticas, elas precisam ser dadas pelo Departamento de Matemática e Estatística nas universidades federais. Então, o que acontece? Por exemplo, um aluno da psicologia, ou um aluno da nutrição, um aluno das ciências da saúde como um todo, eles não têm aulas de estatística direcionada para o tipo de pesquisa que aquelas pessoas fazem na área deles. Então, muitas vezes, nessas disciplinas, elas são dadas de forma completamente distante do mundo, de fato, né, que aquelas pessoas estão uhum, aprendendo, estão buscando se desenvolver nas formações. Então, por exemplo, vem um professor da estatística ou da matemática e os exemplos que eles vão dar se eu jogo um dado para cima, qual é a probabilidade desse dado? Isso não é uma coisa que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia da pesquisa, né? Então, isso de sim. fato afugenta muito ali os alunos, né? E no primeiro momento, né, quando o aluno tem um contato tão ruim com a área, eles passam a desenvolver, primeiro, uma aversão à área, segundo, uma crença de que é muito difícil, que eles não conseguem aprender. Então a gente tem uma cascata de problemas aí oriundo disso, né? Curioso porque hoje em dia, né, assim, eu trabalho com psicometria, mas quando, por exemplo, eu tive a minha disciplina de avaliação psicológica, né, que é o uso de testes, o uso de ferramentas, foi um contato muito ruim. E eu não queria ver aquela área
De jeito nenhum. Eu achava que aquilo ali era charlatanismo, que aquilo ali não servia para nada, que aqueles testes ali eles não tinham, né, cientificidade. E hoje eu tenho muita clareza que não é a área que é um problema, foi a forma como me foi apresentada. É super interessante ver essa sua trajetória de fato, essa coerência, né, entre o que você, desde o começo, foi buscando e como isso foi te levando a no final das contas, essa oferta que você faz e imagino quantas pessoas você já não conseguiu ajudar, desde aqueles que precisam ali finalizar o seu TCC para ter o seu Uhum. diploma, até aqueles que querem aplicar para um concurso público, publicar um artigo numa grande revista e por aí vai. Eu imagino que você tenha muitas boas histórias Sim. sobre isso, né? E a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, passou voando. Com certeza a gente vai precisar marcar uma live, alguma outra coisa para poder Tem falar um muita coisa para pouquinho falar, mais. né? Muita coisa. Mas eu queria, como normalmente eu faço ao final, eu peço ao convidado que ele deixe uma mensagem final ao pessoal que está nos acompanhando e normalmente ligada aí à área que você está. Então, um conselho que você dá para o estudante, para o psicólogo que tem esse desejo de ser um pesquisador e de alguma coisa que você sentiu que foi importante na sua trajetória e você pode dividir com a nossa audiência aqui. Legal, bacana. Primeiro, Alberto, muitíssimo obrigado aí pelo convite, né? Foi um prazer enorme estar aqui contigo, conversar um pouco sobre as nossas trajetórias. Se você que está aqui, né, nos assistindo, gosta de pesquisa, gosta da carreira acadêmica, eu queria dar uma dica para você. Entenda a carreira acadêmica como uma escolha de vida, né? A gente falou bastante aqui nesse episódio sobre valores, sobre tomada de decisão, né, sobre entender o que faz sentido e o que não faz para você. O nome do podcast, inclusive, né, fala bastante sobre isso. E a trajetória acadêmica, ela é uma trajetória de longuíssimo prazo, né? Então, a gente faz 5 anos de graduação, a gente depois, né, decide seguir a carreira acadêmica, né? Tem mais, em geral, 2 anos de mestrado, depois mais 4 anos de doutorado. São 11 anos da sua vida dedicada, né, a uma escolha profissional. E muitas vezes, quando a gente decide seguir a carreira acadêmica e quer se tornar um professor universitário, o grande benefício, ele vem depois, lá na frente, quando você passa num concurso. Então, são 11 anos de dedicação para que você consiga, né, ali alcançar o seu grande objetivo, se for seguir de fato, né, a carreira acadêmica. Então faça isso com muito amor, faça isso com muita paixão. Busque estudar temáticas que você realmente sinta que você tem um apreço por elas, né? Temáticas que você gosta, temáticas que você tem paixão, porque é muito difícil a gente passar anos e anos e anos dedicado a uma escolha de vida quando você não tem verdadeiro amor. E por que eu deixo essa mensagem aqui? Porque provavelmente vocês vão se deparar com muitas situações conflitantes. Por exemplo, você querer trabalhar com uma determinada temática e as pessoas que eventualmente vão lhe orientar, lhe forçar demais para você trabalhar com outra coisa. Então, assim, esteja ciente disso, né? Coloque a sua paixão pelo tema como uma das principais fontes de resiliência para você conseguir passar tantos anos dedicado a uma carreira. Sem amor, eu acho que é muito difícil dar certo. Muito legal. Obrigado, Bruno, por ter aceitado esse convite da maneira que você aceitou prontamente, por estar aqui com a gente. E aproveito para me despedir aqui do pessoal. Encaminhe essa conversa aqui para aquele amigo seu, para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe que curte pesquisa científica, que quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Com certeza ele vai te agradecer depois. E siga também aqui o trabalho do professor Bruno, tá aqui o arroba dele, Psicometria Online, para você acompanhar ali o trabalho dele no Instagram e a partir daí também ir evoluindo como um pesquisador, como alguém que entende as ciências de uma maneira mais ampla. Pessoal, é isso então. Obrigado pela audiência de vocês e um abraço a todos. Um abraço, pessoal.